marketing. É muito mais do que o marketing, né? A gente até nesse reposicionamento, né, que você comentou, a gente tirou o digital do nome, do nosso nome. É. Porque conversando, a gente chegou nisso, né? O que não é digital? Porque se a gente vai fazer uma ação na Avenida Paulista, na Praia de Copacabana, que é uma ação de live marketing offline, para que isso reverbere no Sem digital. dúvida É alguma. parte da Aham. estratégia. Então, é Marketing, né? parte da estratégia do É. digital, tudo é Sim. digital, né? A loja física das casas da Magazine Luiza só existe porque ela quer vender no digital. São monstruárias. As pessoas Sim, vão lá sim. olhar e compram no online. Ah, Então, a gente são falou, muito grande. não, nesse reposicionamento, a gente discutiu muito isso. Não faz mais sentido a gente Não faz falar que a separar. gente é uma empresa de redes sociais e de marketing digital. Saiu esse nome, né? Marketing digital. Porque o que a gente faz é muito mais completo e complexo do que isso, Sim, né? sem dúvida. É um planejamento estratégico 360 mesmo, de carreira mesmo, né? Alinhado, claro, com todos os objetivos da gravadora, do empresário, do próprio artista, todo mundo, mas como que a gente comunica tudo isso e a gente faz chegar nos resultados e nos objetivos que estão sendo almejados, né? Mas Através... atende quantas pessoas hoje? Artistas. A gente tem 40 artistas. E aí você tem que ter uma equipe que, a grosso modo, existem interseções, né? Não tem como ter equipes só para um artista ou para outro. Acaba que uma pessoa tem que trabalhar em vários artistas. Sim. Vários projetos sim. simultaneamente, Isso exato. sim. A gente tem times que atendem, a gente tem 3 times hoje que atendem os artistas de forma coletiva. A gente montou esse padrão por squads e a gente consegue colocar as equipes para atender. Aí depende de cada função, né? Mas cada um tem uma capacidade máxima assim, de atendimento até onde rende. Até Aí onde você tem que pode contratar mais fluir. pessoas para dar vazão, é isso? Exato, Sempre exatamente. tem um limite. Essa pessoa aqui consegue atender 5 artistas, 4, sei lá. Aí, passou desse limite, Sim. tem outra pessoa que vai atender mais Então, 4 ou 5. A gente tá. Esse reposicionamento todo aí, ele tem bastante a ver com esse lance da essência, da gente voltar lá pro começo. Porque quando a gente começou, a gente conversou, né? Começamos a empresa, demos um nome e tal. O que que a gente quer? Onde a gente quer chegar, né? E a gente sempre teve muito alinhado que a gente queria fazer projetos que a gente acreditasse muito, né? Não fechar coisa só por dinheiro e tal. Não que nunca aconteceu, né? Mas foram pouquíssimas vezes a gente viu, não funciona. Já se enxerga um Aprendizados, né? potencial maior, né? Porque música, né, apesar de ser um business, é arte. Arte, se você não tem um envolvimento verdadeiro com aquilo, impacta totalmente no resultado. Porque não é só botar dinheiro que vai funcionar, né? Então, desde o começo a gente tinha isso muito claro, assim, que a gente queria fazer projetos que a gente acreditasse, projetos que precisassem da gente, né? Onde a gente tinha, onde a gente teria abertura para atuar e conversar sobre, e ter uma relação próxima com o artista. E a gente falava, em 5 anos, a gente quer ser a melhor empresa do mercado na época, marketing digital, né? E a gente conseguiu, modéstia à parte, né? Acho que foi mais ou menos em 2019, ali, quando a gente, um ano antes da pandemia, quando a gente começou a ouvir muito esse feedback das gravadoras, de escritórios, de pessoas ligando pra gente, falando, me indicaram vocês, falaram que vocês são os melhores, não sei o que, vocês estão, né? E aí... Sério, Juliette? Fizemos, a gente que lançou o EP. Anitta, por um tempo também? Também, a gente fez a Anitta 1 ano e 8 meses. A gente entrou logo depois do Me Gusta e ficamos até Boys Don't Cry Muito bom. esse ano. Cara, então, é muito maneiro isso, porque passa tudo, né? Na mão, assim, tipo, de todos os segmentos, de todos os tipos, de tudo. E isso é legal, acho que vocês tinham que explorar mais isso na história de vocês. Porque são muito fortes esses nomes, né? Todos eles. Sim. Muito rico, Muito rico, Muito. né? Muito, pô. E com certeza, acho que em 19, 20, atualmente, falando de prestação de serviço dentro do marketing, acho que vocês são... Acho não, eu tenho certeza, vocês são referência, não vejo outra, não. Inclusive, é um feedback positivo. Eu acho que a maneira como vocês se colocam financeiramente também é muito legal. Claro que vocês aliviam. No Brasil a gente tem isso, né? Um problema de falar de grana. Uhum. É uma merda. A gente tem vergonha de falar de dinheiro.
Mas acho que é preciso em algum momento falar, porque isso mostra o tamanho. Óbvio que eu não vou ser indelicado de falar de valores absolutos, mas a B+K não é uma empresa super barata, porque vocês entregam uma parada muito bacana, mas ao mesmo tempo vocês sabem que quando vocês querem ganhar um cliente, ou vocês querem realmente fazer um match para que vocês possam mostrar aquilo, e como aí vocês também cedem de alguma forma para que aquilo possa caber, mas de maneira geral, vocês conseguirem cobrar o que vocês cobram no mercado que a gente vive, cara, é muito foda. Isso já é para mim Sim. o principal check. É assim, pô, a gente dá resultado. Senão não iam pagar. Porque é realmente, assim, para uma parcela dos artistas, talvez ali para 30%, 40% dos artistas, porque não é todo artista que tem esse caixa e também nem vai precisar, quando tá muito no início, é como você botar um canhão para matar uma formiguinha, né? Para, Nem desculpa, vai Luiz aproveitar Amel. todo o potencial do cão, né? Não vai, Não pô, vai. não tem como. Mas a leitura do momento é importante também, o que você falou, eu vi que não era o momento, tal, então é importante o cliente entender isso. Sim, pra dar um totalmente. match. Totalmente. Importante o artista estar muito linkado com a ideia do que é a B+K, porque senão também se frustra. Sim. Existe muito isso, né? O cara acha que está contratando um serviço que ele não vai precisar fazer mais nada, ele tem que estar presente, ele tem que estar junto. Exato, a gente tem assim, quando deu esse, a gente cresceu muito e aí emendou, a gente estava no nosso melhor momento, né, quando começou a pandemia, e aí na pandemia foi pro nível vezes 10, assim, porque todo mundo precisava de digital, que era a única coisa que tinha sobrado, né? Ah, é? Na pandemia, então, não teve um down de cliente, pelo contrário? Teve nas primeiras semanas, só que logo depois já começou a aumentar. Acaba Dúvida, que o na artista fica em verdade. casa e aí ele quer fazer coisa, ele vai no digital, pô. Primeiro dia de pandemia, a gente falou, cara, vai acabar show, não sabemos o que vai acontecer. Acho que muitos clientes também entenderam isso, falaram, vamos frear todos os nossos fornecedores, beleza. E aí, uma semana, 2, e aí o telefone começou a tocar de novo, e muito, assim. Todo mundo querendo ir com tudo pro digital. Pois né? é. E aí a gente deu um boom, assim, porque a gente também, eu e o Bruno, a gente sempre teve muito medo de dizer não. Já li muitos livros sobre isso, já melhorei um pouco. Às vezes não é O o Bruno sim, né? também, mas a gente sempre teve muito medo de dizer não. Tipo, se a gente negar, vai parecer que a gente tá se achando, ou que a gente não quer fazer, ou tipo, se a gente diz um não agora, vai que a gente precisa daqui 2 meses, e aí a gente falou que não. Então a gente sempre foi abraçando o mundo, e na pandemia a gente fez isso, e isso foi muito prejudicial pra B+K, porque a empresa cresceu muito no home office, assim, então... E no home office não é igual, né? 100%. Não. Às vezes não dá Pra pra ter a gente, não. qualidade, né? Que vocês precisam, Pra né? gente não. Pra gente também não. É, A gente o home office cansava muito. E a gente não conseguia ter uma troca direta, que assim, Sim. você às vezes pega na mão e resolve em 3 minutos. Na hora ali, né? Dá uma seriedade pras coisas também, enquanto tá no presencial. A gente tá funcionando num modelo meio híbrido. A gente também. 4 ou 3 presencial e 2 ou 1 em casa ali, dependendo do que for. É isso, e veio pra ficar. A gente acha que Esse é isso. modelo Porque não, o híbrido legal. também é bom, porque também tem dia que realmente você não precisa, sacou, mano? Dia Sexta-feira que pegar um você puta quer fazer- trânsito, fica lá, tu vai emendar um show, de repente vai num sábado pra estrada, pra que bater ponto no escritório? Então tem que ter esse bom senso também, né? Sim. Esse equilíbrio. Mas aí na pandemia vocês deram uma esticada, uma aumentada, inflou mais do que vocês gostariam. A gente se perdeu um pouco, sinceramente, nessa questão do propósito, assim. A gente foi assumindo coisas e quando a gente viu, a gente tinha coisa demais, muita gente. A gente Muito já mal... artista, quando você fala muita gente, é muito artista. Muito artista e muita equipe. A gente tava com 60... Em outubro do ano passado, a gente tava com 60 pessoas na equipe. E muitos lançamentos também. Começou a se lançar muito mais no digital. Isso acabou Pingado, né, usando também. mais a estrutura da equipe. Sim. Todo mundo ficou muito... Não era mais álbum, mas vamos lançar single, vamos pegar o álbum e partir em Sim. 40 pedaços. Total. Tanto que de 2019 para 2020 a gente teve o quê? 2, 3 vezes o mesmo número de lançamentos. 3 vezes o número de lançamentos comparado com o ano Ao ano anterior. A gente tinha Muito feito, sei lá, louco. 80 no ano e o outro 200. Em um período menor Foi ali, surreal, né? 2020, Pandemia. 2021 pra gente. Que assim. bizarro. Então foi muito cansativo também, assim, né? Porque é isso, e a gente precisava dar conta naquele momento também, porque era o nosso trabalho dar esse suporte pro artista, era tudo que ele tinha, né? Naquele momento ali, sem show e tudo mais. E aí a gente conversou no final do ano, né? A gente viajou, foi a primeira vez que a gente tirou férias de verdade, eu e o Vocês Bruno. casaram antes, certo? Casamos agora nas nossas férias, que foi as nossas primeiras férias de verdade. É isso que você tá falando agora. Foi no final Ah, delas tá. que a gente casou. Aham, foi Antes no de final. voltar A pra gente cá. casou no final das férias.
E aí, nessa viagem, né, que a gente disse que foi a primeira viagem que a gente não trabalhou, mas a gente conversou muito Lá. sobre... Eu tinha que fazer aquele meme agora, fotografar com os olhos aqui. Olhe pra sua namorada como o Bruno olha pra Carol. Ela fala tudo assim, né? É que tá passando aquela imagem na cabeça, a gente não vai trabalhar, a gente tava lendo pra caramba ali, tipo, A gente trocando leu ideia. muito, E aí E foi um momento muito gostoso. a gente conversou muito sobre, o que a gente tá fazendo da nossa vida, sabe? Mas aí você só consegue refletir isso aí quando você para. Foi Não tem muito jeito. bom. Parece que a Aham. nossa cabeça quadrada, a gente falou, Porque caramba, quando que você que para, a você gente tá começa a ver de fazendo? fora, né? O que você tá fazendo, né? A gente falou, cara, o que a gente queria mesmo? A gente quer ser os melhores, assim, a gente sempre fala lá, vamos lá, galera, vamos ser os melhores. Mas é importante. Mas a gente não quer ser os maiores. A gente, Sim. Em A número gente de quer projetos quando- atendidos. Aham. quando a gente, aí a gente falou, o que a gente queria lá no começo? A gente conversava que a gente queria que a B mais K fosse tipo, a Prada, tipo, quero Mais boutique. muito fazer com eles, quero muito trabalhar com eles, e eles não têm espaço, não consigo, eu tenho dinheiro, eu não consigo. Isso é importante. Essa escassez é muito importante. É. Muito. E aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? A gente Exclusividade, né? estando Aham. mais próximo dos projetos, como era no começo e no meio e até pouco tempo atrás. E porque a gente ama isso também. Porque a gente ama isso. E a gente falou, com 50 clientes a gente não vai conseguir. Acho que vocês perceberam que quanto menos vocês colocam o dedo, mais distante, e talvez o trabalho Sim. não for da mesma forma, né? Sim, Tem que ter uma proximidade ali sempre, né? Eu diria sempre. profundidade. Assim como no começo é legal fazer a imersão, você tá entendendo todo o iceberg, a ponta e o fundo ali do iceberg. É durante muito o doido, projeto. né? É muito doido às vezes você Sim. precisar rever legenda. Né? Mesmo, tipo, sendo Sim. dono da empresa. Uhum. Mas eu acho que é esse detalhe, óbvio que não é toda hora, óbvio que não é sempre, mas eu acho que é esse detalhe que faz a diferença quando você, assim, é um exemplo bobo, mas são Sim. coisas que volta e meia eu me pego fazendo. Eu vejo uma vírgula fora do lugar e falo, pô, isso aqui não dá pra entender. Aí eu vou lá na pessoa e falo, pô, dá pra dar uma corrigida? E é difícil achar isso, porque as pessoas delegam e que se foda. Delegar é muito diferente, dependendo de como você delega. Delegar e você tá de olho, o Matheus é um cara que tem feito muito isso, gestão de projeto. Uhum. E quando você delega, se você delega e você só delega e foda-se, é muito diferente de você delegar e você supervisionar. E esse supervisionar, num primeiro momento, é mais desgastante do que fazer, porque você tem que Existe a curva de aprendizado. ensinar a pessoa, fazer junto e corrigir e tal, mas depois também aquela pessoa vira um mini você ali, se ela tiver Sim. potencial. Muita gente larga nesse começo no delegar, já delega, a pessoa começa fazendo errado, e aí a pessoa, meu Deus, eu vou fazer de novo. Pega de novo pra fazer, mas não é, você tem que ensinar. Ensinar. Porque vai dar Nada, mais trabalho mesmo, vai dar mais trabalho durante uns meses, mas depois você vai criar, tipo, um filho. Pronto, tá no mundo. Uhum. Aí você vai pra um outro, né? E por aí vai. E aí sempre me chamou a atenção isso, cara. Como? Porque como vocês conseguem dar conta de tantos projetos com excelência? E aí eu acho que, de repente, vem a resposta na sequência aí, a Carol tava explicando. Aí vocês falaram, vamos dar uma reduzida, uma Vamos dar uma enxugada? reduzida. Aí a gente agora tá com uma equipe menor, né? Mas mandou embora cliente? Como é que fez isso? E a gente foi... Tinham alguns projetos, porque a gente tava fazendo muito projeto temporário, esses de lançamento. Que aí termina, né? Ele tem um início, meio e fim, sei lá, 2, 3 meses de contrato. Tipo junto. Aí a gente... tinha um período, Isso. tá. A gente falou, esses que vão terminando, a gente já... É só não fechar um próximo em cima que Entendi. já tá resolvido. Só dizer não mais vezes, né? É, E aí- exato. Exato, E aí esses teve ciclos. artista que a gente trocou ideia, assim, e falou, ó, a gente acha que não tá funcionando, que era aquele... Porque isso foi uma conversa que a gente teve nas férias também. Tem cliente que não tá fluindo bem, assim, né? Porque às vezes é isso, ele não precisa da gente. Não precisa do trabalho que a gente faz. Pode contratar, às vezes, alguém para aquele formato do artista, alguém lá dentro do escritório dele vai funcionar melhor. Sim. Ou então, ele não quer fazer nada, não quer produzir nada, e a gente... Porque isso acaba frustrando muito a Muito, equipe, muito. sabe? Uhum. E porque a equipe sente que ela trabalha e nada acontece. Então, na hora de fazer,
vem um planejamento ali do lançamento, você olha e fala, pô, tá básico isso aqui, né? Aí, se você vai perguntar pra pessoa, ela vai dizer, não vai aprovar mesmo, nada vai acontecer, sabe? Sim. E, tipo, Você pô, vai descendo o isso... sarrafo, né? Você vai É, falando, pô, pra que eu vou fazer aquilo ali fora que o cara já fiz 6 lançamentos, dos tipo, 6, eu 6 vou... foram... Não Bateram usou na trave, nada ali, Vou usar focar toda a no minha energia naquele cliente lá que eu sei que o planejamento vai ser um arraso e todo mundo vai falar disso no Brasil inteiro. Isso é comum É, no mercado. E só é que a natural do ser gente- humano, né? Só que a gente tem um padrão de qualidade de entrega e o cliente espera sempre uma grande entrega. Então, a gente fala, a nossa parte a gente sempre tem que fazer. Então, alguns desses clientes a gente Não, é uma mini conversou... Pareto aí que você falou, né? É. Vão focando nos projetos que podem vingar mesmo. Totalmente. Alguns desses clientes a gente conversou e falou, tipo, na boa, assim, falou, a gente precisa... a gente quer trocar uma ideia, porque a gente acha que o formato de trabalho tá difícil pra vocês, tá difícil pra gente, pra gente tirar um pouco essas coisas, porque essas coisas estavam... dinheiro, enfim, e pessoas que a gente adora, só que isso tava sugando muita energia do nosso time, alguns projetos, justamente por ter essa parada que a coisa fica sempre truncada e não anda, e não anda, e não anda. E às vezes aquele artista, ele tá realmente precisando de uma outra coisa, num outro momento, né? E aí, nisso, teve uma saída